Bom, é uma honra também, né? Como de praxe. E eu sou Cauã Sabino, por mais que esteja ali no Jornal Quincas Borba, porque eu faço parte do Jornal Quincas Borba, né? Na Escola Marciano de Rio Claro. Sou do primeiro ano, né? Junto com o pessoal lá do jornal. E a pergunta que eu gostaria de fazer é porque como, né? Como a pandemia trouxe a necessidade de mudança, né? Principalmente na educação, né? Estando Uhum. nesse meio aí, como que ela, como que as pessoas sentiram que precisa mudar? Tá. Primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de vocês quatro. Eu fico muito honrado de participar de projetos como o de vocês. Eu acho que são esses projetos e essa nova visão que a gente tem que trazer para a educação como algo muito mais orgânico do que ela é da interação em sala de aula do professor, achando que, não, que o Antônio já é um professor diferente, me dá essa impressão. O professor não é o dono do conhecimento, o conhecimento é algo compartilhado. E então já eu me sinto honrado de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que a pandemia ela veio para mudar um monte de coisas que já estavam em curso de mudança, se eu entendi bem a sua pergunta. A gente pode falar de várias coisas. A gente pode falar de trabalho. A pandemia mudou o jeito que muita gente trabalha. Uma coisa que já se discutia há anos, por exemplo, é como a relação que a gente tem com o trabalho, principalmente aqueles trabalhos que a gente consegue fazer pela internet, que nós fazemos com o computador, seria mudada a partir do momento em que as pessoas percebessem que elas podem trabalhar em casa, no que as pessoas definem e no que os pesquisadores definiam como home office. E aí o que aconteceu foi que a pandemia acelerou esses processos. E aí você me fez uma pergunta em relação à educação e à escola. Do mesmo jeito, tinha uma discussão muito grande na academia em como os alunos poderiam ser educados, pelo menos em parte, em casa. E que a gente poderia usar essas novas ferramentas de educação, como a gente está usando o Meet agora, para fazer parte do processo educacional em casa. O que a pandemia fez foi trancar todo mundo em casa. Então, trancou o aluno em casa. Então, as aulas foram suspensas, as escolas foram fechadas. E o problema que nós tivemos foi que nós, professores, e vocês, alunos, tivemos que aprender juntos a fazer esse negócio que era um movimento que estava acontecendo. Então, tá bom. Então, a partir do momento em que a educação sai da sala de aula, daquele lugar que nós estávamos acostumados, em que vocês estavam sentados em carteiras e estavam aprendendo com a gente na lousa, na melhor das hipóteses que a gente tinha de tecnologia era um data show, como que a gente ensina para um bando de gente que está sentado nos seus quartos, sentados de frente para os computadores, com um monte de outras influências em volta, então sentados na internet e com a possibilidade de só abrir uma aba nova e assistir outra coisa que não fosse a aula. Então a gente teve que reaprender a ensinar ao mesmo tempo em que os alunos reaprendiam a aprender de um jeito diferente. E isso é um processo, eu acho que nós estamos passando por isso ainda agora. Então eu tenho vários colegas professores que me passam suas angústias nesse novo processo de aprendizagem. E a pandemia ela vai trazer várias lições ligadas a isso. Então, acho que tem coisas que a gente está entrando agora que a gente não vai conseguir voltar mais. Uma dessas coisas é o jornal de vocês. O jornal de vocês talvez seja um filho da pandemia, no sentido de que talvez o Antônio estivesse até pensando em fazer isso. Mas, cara, a pandemia com certeza acelerou esse processo. E eu espero do fundo do coração que esse jornal ele continue quando a pandemia acabar, porque ela vai acabar em algum momento, nós vamos ser vacinados em algum momento. Eu espero que esse tipo de boa coisa que surgiu em educação com a pandemia continue depois, que a gente tire certos aprendizados disso. Aprendizados às vezes muito caros, mas espero que a gente consiga tirar aprendizados disso. Eu espero ter respondido sua pergunta. Não sei se eu a entendi perfeitamente, mas espero ter respondido. Eu sou o Pedro Leonardo, sou da Escola Januário Silvio Pesotti, sou do jornal Clarice Lispector. Minha pergunta é: as pesquisas genéticas estão avançando cada vez mais. Já tivemos algumas clonagens em cabras e outros animais. Uhum. Você acha que estamos mais próximos de reviver animais e plantas extintas? Se sim, qual espécie você acha que está mais perto de ser ressuscitada? Muito obrigado pela pergunta, Pedro. É uma pergunta bem biológica. Eu adoro a biologia, sou biólogo formado na Unesp em Rio Claro.
O processo de clonagem é um processo que ele já tem mais de 20 anos. Então eu lembro muito claramente, Pedro, quando eu entrei na faculdade, que tinha a ovelha Dolly, como você falou, que era um lançamento da ciência. Só que o processo de clonagem ele evoluiu muito para genes, então para pedaços de DNA. Ele evoluiu muito para micro-organismos, então hoje a clonagem é um processo muito comum quando a gente quer fazer bactérias que produzem remédios para a gente, ou bactérias que produzem substâncias que a gente precisa. E ela se tornou cada vez mais comum quando a gente está falando de agropecuária. Então, quando você fala de bois que ganham muito peso, por exemplo, ou animais que têm um valor comercial muito grande. Hoje em dia a gente já tem processos de clonagem que são que têm resultados muito promissores nessas áreas. Agora vamos para outra parte da sua pergunta que acrescenta complexidade. Para isso acontecer, então, para esses processos de clonagem acontecer, nós precisamos ter um material genético, a gente precisa ter um DNA bem preservado. Então nós precisamos ter boas amostras para fazer esse processo. Por isso que trabalhar, por exemplo, com clonagem de gado é muito fácil. É muito fácil dentro da tecnologia que a gente tem hoje. Porque eu posso pegar uma amostra, um tecido de um animal vivo e tirar as células com material genético intacto e produzir cópias desse bicho. Então eu consigo produzir clones desses animais. A hora que nós vamos para animais já extintos, que é a sua pergunta, isso fica um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu preciso de amostras de DNA que tenham essa complexidade estrutural mantida para conseguir fazer esse processo de clonagem. Por isso que falar de clonagem, e eu sei que não foi essa a sua pergunta, mas só para explicar, por isso que falar de clonagem de dinossauros, igual nos filmes dos parques dos dinossauros, é muito complicado, porque são animais que foram extintos há muito tempo, há 60 milhões de anos atrás, e que esse material genético ele já não está mais acessível na sua integridade, se existe algum material genético disponível. Então, o que nós temos hoje de processos de reviver animais que foram extintos estão muito ligados a animais que foram extintos nos últimos 10 mil anos, que do ponto de vista histórico é um tempo muito curto, é ontem no tempo da história. Então tem alguns projetos com mamute, por exemplo, porque nós achamos algumas carcaças de mamute congeladas, e o frio ele vai preservar esse material. Mas se eu não me engano, eu só vou confirmar o nome aqui, deixa eu abrir. Só o nome do bicho que eu vou confirmar. Um dos animais que estão sendo clonados são animais australianos. Então o exemplo mais clássico se eu não me engano, é dingo o nome do bicho, que é um animal que foi extinto nos últimos 1000 anos. Nós temos espécimes muito bem preservados desses bichos. Conseguimos tirar o DNA desses animais e a partir daí, usando bichos muito parecidos com eles, como por exemplo cachorros ou lobos, a gente consegue ter matrizes para conseguir colocar esse embrião dentro de uma fêmea e a partir daí clonar esse bicho. Porque esse é um outro problema que a gente nunca imaginou, por exemplo, com um mamute. Para eu clonar um mamute, eu preciso produzir um óvulo de mamute e conseguir colocar esse óvulo dentro de uma elefoa para conseguir fazer com que ela desenvolva esse embrião. A gente ainda não tem grandes tecnologias para desenvolver esses bichos fora do corpo de outros animais, por isso que a gente precisaria de uma mãe elefante para clonar esse mamute. Mas os processos mais avançados, principalmente quando a gente fala de mamíferos e até de animais recentemente extintos, eles acontecem com esses animais australianos que foram extintos nos últimos 1000 anos por causa dessa questão da estrutura do DNA. Beleza? Oi, sou o Cristiano Bueno Arcanjo, sou do jornal Darwin. E em 2019 a gente teve as queimadas da Amazônia. Em 2020 o Pantanal teve queimadas também. Em 2021, você acredita que outro bioma brasileiro sofre com essas queimadas de grande escala? A sua pergunta é uma pergunta de conservação muito importante e a gente precisa contextualizar ela não só biologicamente, mas historicamente. Os biomas brasileiros eles vêm sendo destruídos sistematicamente, principalmente nos últimos 2 séculos. É claro que a gente teve destruição de bioma antes. Então, se você pegar, por exemplo, o litoral do Nordeste, que foi um dos primeiros locais a serem invadidos pelos europeus há 500 anos atrás, eles já tiveram uma destruição sistemática de biomas. Só para você ter uma ideia, Cristiano, tem alguns textos que mostram
em 1600, a preocupação do governo português com a extinção do pau-brasil. Então, esse processo de destruição de biomas, ele não é um processo de destruição atual. Só que no último século, depois da Revolução Industrial, nós sistematicamente, de maneira muito voraz, temos destruído os biomas brasileiros. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, que é o estado que nós estamos, alguns trabalhos mostram que ele era coberto por mais de 80% de vegetação nativa de Mata Atlântica, diferentes tipos de Mata Atlântica, mas de Mata Atlântica no começo do século XX, então há 120 anos atrás. E essa cobertura de vegetação, hoje, ela está num valor entre 3% e 5%, dependendo da forma com que a gente medir. Então, sistematicamente, a gente vem destruindo biomas. E essa destruição de biomas acontece a partir de 2 processos históricos. O primeiro é o crescimento das cidades e a industrialização, e o segundo, o crescimento da exploração agrícola. Então, a gente tem expansão de fronteira agrícola, de busca de novas fronteiras para conseguir plantar mais ou aumentar a produtividade. E tem algumas pessoas até que defendem para pegar a nossa vocação de produção de alimento do mundo e produzir esses alimentos. Nos últimos 20, 30 anos, 3 biomas principais têm sido atacados. Um que ninguém fala muito, que é o Cerrado. A expansão da soja no centro-oeste causou praticamente a extinção de várias áreas de cerrados e, consequentemente, seus animais e plantas. E, nos últimos 5, 10 anos, o ataque ao Pantanal e à Amazônia. Eu não acredito que outro bioma vai ser destruído, porque a gente está destruindo sistematicamente todos os nossos biomas. Então é muito provável que a gente reveja, Cristiana, no próximo ano, um aumento das queimadas, tanto do Pantanal quanto da Amazônia. É importante a gente dizer que essas queimadas elas não são recentes, elas vêm acontecendo nos últimos 15 anos, tanto de Pantanal, mas principalmente da Amazônia. Mas o que nos assusta, pessoas preocupadas com o meio ambiente, é o desmonte de sistemas de prevenção dessas queimadas nos últimos 2 anos. Então, a partir de 2020, do começo de 2020, de 2019 até já tinha um pouco disso, mas 2020 isso se agravou, foi uma piora sistemática nos sistemas federais e estaduais que tentam evitar esses tipos de queimada. Ninguém consegue entender por quê, porque esses sistemas de proteção eles estão ligados ao Ministério do Meio Ambiente, que tem como função proteger o meio ambiente. E o que nós estamos percebendo é uma retirada tanto de pessoal quanto de dinheiro desses sistemas de apoio. E quando isso acontece, a quantidade de queimadas tende a aumentar. Então, infelizmente, a perspectiva em relação à destruição dos nossos biomas, ela é a pior possível para o ano que vem. Existe uma tendência muito grande a aumentar. E aí a gente também tem visto uma criação de um discurso dizendo que essas queimadas são naturais, sendo que os próprios dados ligados pelo Ministério do Meio Ambiente mostram que não são. E que elas estão diretamente ligadas à expansão, principalmente de gado e de latifúndios. Então tenta se colocar muito a culpa em pequenos produtores e nos índios, mas não necessariamente isso é verdade. Eu não acho que vai ter um novo bioma sendo queimado. Nós não vamos, por exemplo, para Caatinga, que é um bioma incrível brasileiro, mas é muito seco. Mas eu acredito que a gente vai ter um avanço ainda maior para esses biomas de Pantanal e de Amazônia. O que é um contrassenso, porque se a gente investisse em outras formas de exploração desses biomas que não derrubando e botando fogo, a gente conseguiria ter muito mais dinheiro para o nosso país do que a gente tem tratando a natureza desse jeito. Então não faz sentido de nenhuma forma a gente tratar os nossos biomas assim. Boa tarde, eu sou o Lucas Emanuel, da Escola Zita de Godoy Camargo e do Jornal do Camões. E a pergunta que eu faço é, o que você diria para os alunos que querem se formar em biologia em escolas públicas? Cara, vamos lá. Eu diria que eu sou de escola pública. Eu me formei num colégio técnico antes de entrar na faculdade, numa ET aqui em Campinas. Então o que eu diria para você como qualquer profissão, para vocês na verdade, como qualquer profissão, a biologia é uma profissão que ela vai ser melhor para você se você for apaixonado por ela. Então
ser biólogo, ser pesquisador ou ser biólogo no Brasil hoje não é algo simples. Mas se você gostar da área da biologia, é algo extremamente recompensador. Então o que eu diria eu quero ser biólogo. É isso. Então, acho que você tem que se preparar para fazer uma boa faculdade de biologia e ser um excelente profissional em biologia. Porque cada vez mais as questões ambientais estão pautando o que está acontecendo no mundo. Então, nós precisamos entender isso. Isso é fundamental. A gente fala de um monte de coisas, mas vocês têm que começar a entender, vocês jovens, porque eu já me considero um idoso de 40 anos, vocês jovens têm que começar a entender que tudo do futuro está ligado à nossa preocupação com o meio ambiente. Então, a gente está passando por um período de mudança climática, o mundo está esquentando, os regimes de chuva estão mudando, os biomas estão sendo afetados e todos esses problemas vão voltar e afetar a humanidade. E que o papel do biólogo, o papel da pessoa que trabalha com o meio ambiente, ele vai ficar cada vez mais importante. Então, a pessoa que quer fazer biologia hoje, se ela for uma boa profissional, ela está se preparando para ser um dos profissionais do futuro. Um dos profissionais que vai ter um encaixe muito importante no mercado de trabalho, por exemplo. Porque cada vez mais as exigências em relação às questões ambientais vão ficar maiores. E aí eu posso te dar alguns exemplos simples. Empresas europeias hoje, para comprar qualquer coisa de uma empresa brasileira, exigem que essas empresas brasileiras tenham uma preocupação ambiental e comprovem isso documentalmente. E existem vários colegas meus biólogos que estão enveredando por essa área de formação e que estão se formando nisso. Vamos falar da pandemia hoje. As empresas de tecnologia que desenvolveram vacinas têm equipes gigantescas de biólogos trabalhando lá todos os dias. Inclusive não são médicos que trabalham nessas áreas, são farmacêuticos, são químicos, são biólogos, são bioquímicos, são biomédicos. Os médicos não trabalham em geral com esse tipo de pesquisa, tem médico que faz isso, mas não é a minoria, a maioria é dessas áreas mais duras de ciência que estão fazendo pesquisa nessas áreas e que estão ganhando uma importância de novo. Então a minha recomendação biologia é uma profissão extremamente promissora. Só que a gente vive num país em que essas profissões talvez não sejam tão valorizadas. Então você tem que gostar muito para conseguir passar pelo curso de maneira tranquila e conseguir fazer um bom curso para se formar um bom profissional e conseguir fazer a diferença, mesmo que seja para sua vida, para ter um bom emprego. O Cristiano tinha me perguntado, e eu acho que a gente tem que... quando o Cristiano me mandou a mensagem para me convidar da primeira vez, ele falou assim, Emílio, eu queria te convidar para participar do nosso jornal e tal. Aí eu falei assim, tá bom, me explica isso. Ele falou, não, porque eu sou de uma escola estadual e tal. Gente, tá bom, a maioria das pessoas do Brasil são de escolas estaduais. E eu acho que isso representa uma certa dificuldade em alguns casos. Eu estudei numa excelente escola estadual, existem excelentes profissionais em escolas estaduais, e a gente tem que usar esse estudo que a gente tem para conseguir fazer o que a gente acha importante para a gente e para o mundo que a gente vive. Então, como que você entra numa boa universidade? Se dedicando, estudando, fazendo um pouco mais, talvez, do que os seus professores exigem. Estando aqui no jornal hoje, numa terça-feira à tarde, para a gente bater um papo sobre biologia e sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Assistindo vídeos do Cortella para entender como o mundo funciona. Eu acho que a gente precisa entender que é isso que a gente tem no mundo e o que nós vamos fazer com isso. Então, ser de escola estadual, como eu fui, não foi um problema para minha formação de biólogo, e muitos colegas que eu tenho são de escolas estaduais e conseguiram fazer N projetos incríveis na vida. Então, acho que biologia é, sim, uma profissão que vale a pena investir. Tem dificuldade, mas daí toda profissão vai ter. Certo? E o Corinthians é o melhor time mesmo. Só queria dizer isso. Eu queria finalizar agradecendo a oportunidade e deixar o meu agradecimento pelo trabalho que vocês têm feito. Eu acredito que o Brasil, para citar Lima Barreto, vive de expediente. Então, a não compreensão da realidade, ela faz com que um ciclo vicioso se repita nesse país, que é o que nós estamos vivendo hoje, às vezes um pouco mais pernicioso, né? E até com traços bizarros que nós estamos enxergando hoje durante essa pandemia. Mas o trabalho que vocês têm feito em relação à divulgação
da ciência, o combate indiretamente ou diretamente ao terraplanismo, ao negacionismo, Uhum. nesse momento tão crucial, porque, por exemplo, quando nós iniciamos o projeto, tínhamos uma aluna no projeto, e aí, porque eu começo a trabalhar a questão da gramática citando a evolução, né? Então, hominídea, Uhum. e aí chegou uma determinada discussão de que a menina não aceitava o que eu estava falando. Eu falei, eu respeito sua religião, mas esse é um fato científico e ele pouco importa na sua crença. Isso Uhum. é o que está aqui hoje. E aí eu tive que ir atrás do Reinaldo José Lopes para a gente falar sobre fake news, sobre a questão da ciência, fé e ciência, foi a entrevista que ele fez. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, ele está plantando semente. Inclusive, acho que o jornal a rede de jornais escolares que nós criamos aqui em Rio Claro, ela é um fruto desse trabalho que vocês estão realizando, porque eu vejo quase todos os vídeos que vocês produzem, entendeu? E a reflexão que eles passam. E hoje, por exemplo, para esses alunos, e você falou de escola estadual, também sou estudante de escola estadual, mas é um processo de sucateamento Uhum. da autoestima, tanto físico da escola em si, mas também da autoestima do aluno. Porque você Concordo. pega, por exemplo, o Pedro está no Januário, que foi a primeira escola que eu dei aula aqui na rede estadual. Acho que não sei se foi ele ou o Cauã, falou a pior escola de Rio Claro, né, Pedro? E a pior escola de Rio Claro entrevistou o secretário da Educação, entrevistou o Reinaldo José Lopes, Uhum. entrevistou dois cineastas, e aí foi mudando a autoestima dos alunos, os alunos começaram, eles se identificaram com esse processo. Então há esse resgate. Então há um combate ao negacionismo de um lado, há um combate do desmonte do Estado do outro, e há um combate da autoestima dessas pessoas que são diamantes, que estão lá esperando ser lapidados, entende? Nós vemos casos e casos de alunos que descobrem galáxias e alunos que dão soluções empreendedoras para alguns problemas nossos. Então, acho que esse é o papel dessa rede, né? De fazer essa reflexão. E o trabalho que vocês fazem, tanto no Blablalogia, ou tantos outros canais, porque, gente, quando um aluno deixa de ver um vídeo banal, quando um aluno deixa de ver um vídeo de pegadinha, por exemplo, porque eu também vejo vídeo de pegadinha, Uhum. mas para discutir fósseis e etc., tentar entender a realidade geológica, cultural, antropológica do seu país, isso é um legado que não tem preço, e eu estou deixando esse agradecimento público aqui para vocês pelo trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigado. Viu? Antônio, eu fico contente demais, cara, e eu concordo com você nesse ponto de a gente precisa resgatar a nossa autoestima de tantas maneiras, porque isso vem sendo sucateado, inclusive esse papo do brasileiro, né? Tem muita gente que fala assim, ah, não, porque eu sou nacionalista, mas às vezes é esse nacionalista que acaba com a nossa autoestima. Então, cara, eu sou brasileiro, eu acho que a gente tem um monte de coisa boa nesse país, e a gente tem que lutar pelas coisas boas desse país. E uma coisa que eu sempre falo, Antônio, e pra mim isso é fundamental como educador, cara, porque eu já vi vários artigos dizendo isso. Ah, eu faço um vídeo aqui no Blablalogia, vai atingir 10 mil, 15 mil. Eu tenho um vídeo explicando bicho de pé que tem 2 milhões de visualizações. Pô, Emílio, você tem um impacto gigante. Mas eu vou dizer uma coisa muito real pra vocês. O impacto que vocês causam na casa de vocês, na escola de vocês, que o professor causa diretamente com vocês, ele é mais profundo do que eu sou capaz de causar na internet. Por isso que o jornal de vocês, que ele seja lido por 20, 30, 50, 100 alunos, que ele seja visto, que os vídeos estejam lá para menos pessoas, ele vai causar mais impacto. Porque quem escreveu o texto foi o Pedro. Quem escreveu o texto foi o Cris. Não foi o Emílio. Foi o Pedro que tá lá. Eu conheço o Pedro. Pedro tá lá, cara. Conheço aquele cara. Ele senta do meu lado na sala e escreveu um texto. E o texto tá lá na internet. Tá todo mundo discutindo aquilo. Então, quando o Cris me convidou para estar aqui, eu vou repetir isso. Eu me senti um privilegiado por vocês me oferecerem o espaço de vocês para eu estar aqui falando. Porque isso é muito mais próximo do que eu consigo no YouTube, a hora que eu tenho 1.200 pessoas me assistindo, porque eu não consigo nem ler os comentários das pessoas. Então eu acho que a gente está nesse processo de resgate, sim. Eu acho que o projeto de vocês é muito foda, sim, porque é um projeto de vocês. Isso é fundamental. Certo? São vocês causando uma mudança no mundo. Que seja uma mudança em uma pessoa que lê o texto de vocês. Isso já é uma mudança fundamental.
Lá no Babalogia, sempre que eu falo alguma coisa que eu acho importante, eu falo, gente, façam o papel de vocês. Entra lá no WhatsApp, pega a tia Cotinha pela mão e mostra pra ela que ela não tem que tomar cloroquina. Ela não pode tomar cloroquina, não vai curar ela do Covid. Por quê? Porque o Emílio falando não tem impacto. Vocês falando tem impacto. Então, Antônio, muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigado aos meninos pelas perguntas. Gostei muito das perguntas e estou aqui por vocês. O que vocês precisarem de mim, é só vocês me chamarem. O Cadu tá aqui, que é meu produtor, que trabalha comigo. O Cris falou com a Camila, que é minha companheira, que trabalha comigo aqui no Babalogia. O que vocês precisarem da gente, é só vocês chamarem, que nós estamos aqui por vocês, para quando vocês precisarem. Beleza? Bem, obrigado mais uma vez. Eu queria só fazer um comentário sobre sua fala, que é o seguinte: ser nacionalista num país e não fazendo eu costumo falar que a gente precisa fazer uma reconciliação. Uhum. Não estou falando de revisionismo, não. Tá? Não, é Estou reconciliação. falando de reconciliação histórica com os povos primitivos dessa terra. Sem dúvida. Com os povos que vieram para cá forçados, para só depois falar que você é nacionalista. Exatamente. Quando você falar que você é nacionalista, que tem sangue indígena, sangue de escravo e não reconhece isso, para mim é mais um negacionista. A gente precisa tratar as nossas feridas antes de tentar andar para frente. Sim. Eu acho isso é fundamental. A gente vive numa sociedade muito machucada e muito desigual. Todas essas questões, eu falo isso no Babalogia todos os dias praticamente, passam pela resolução de um problema chamado desigualdade social. E essa desigualdade social está 100% ligada à origem do nosso país. Enquanto a gente negar isso e ficar fingindo que nada disso existe, a gente não vai sair do lugar e vai ficar andando em volta do próprio rabo. Por mais que a gente pinte a cara de verde e amarelo e funde partido que seja verde e amarelo e fale que a gente é não sei o que lá, nada disso vai ser resolvido enquanto a gente não resolver a nossa principal chaga, chamada desigualdade social. E aí, como o Antônio disse, a gente sabe que quem é mais pobre é preto, quem é mais pobre é índio, quem é mais pobre é minoria, quem sofre mais no nosso país, não sou eu, são as minorias. E a gente precisa passar por isso e discutir isso, discutir de maneira honesta. Então, eu gostaria de novo para agradecer vocês pelo convite e espero que vocês tenham gostado, certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje.